E aí, pessoal, atualizando algumas notícias do Tricolor. A palavra de Marcelo Marques, que empolga o torcedor. Vamos falar também de Fabian Balbuena e as críticas a Luiz Wagner Vivian, o executivo do Tricolor. Tem também Mano Menezes e a projeção do time para o jogo contra o Aliança Lima. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Tá vendo que o sol tá abrindo, né? Então é hora de LR Energia Solar. As placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. As placas solares para melhorar o seu dia a dia e você economizar para o resto da vida. Você vai entrar agora no link da descrição, vai conversar com uma equipe especializada que vai lhe atender para você resolver esse problema. Você paga uma conta da luz alta, você vai pagar 15%. 15% que você paga hoje para o resto da vida. Por que não faz essa economia? Fala com eles, resolve o assunto de uma vez por todas e gasta esse dinheiro em outra coisa que você precisa. Gente, separei alguns assuntos aqui e eu começo, obviamente, que o jogo ainda impacta com a gente, jogamos muito pouco mais uma vez, não conseguimos vencer, o técnico Mano Menezes chegou a falar em mística para tentar reverter o resultado, mas algumas coisas são muito fortes. Ontem, o Eduardo Gabardo colocou que Balbuena é o zagueiro que está negociando com o Grêmio. Balbuena foi zagueiro do Corinthians, veterano, veio da Rússia, não sei, tava jogando na Rússia, não sei, não lembro do time. E chegaria aqui sem contrato, né, sem custo de investimento, mas é um zagueiro líder de vestiário, com experiência, cascudo, e usa o pé direito preferencialmente, e é um jogador muito superior aos jogadores que nós temos. É jogador para muito tempo? Não, não é. Não é. Não é um jogador para um projeto de 3 anos, por exemplo. Mas é uma solução momentânea e de baixo custo. Diante disso, a gente ouviu muitas críticas e tem escutado a Luiz Wagner Vivian. Muitas críticas. E realmente, o trabalho do Vivian é um trabalho abaixo do que o Grêmio precisa. E eu me refiro ao custo absurdo que o Grêmio tem com jogadores que não deram resultado. E se eles não deram resultado dentro da proporção que não deram, tem 2 motivos. Um, o ambiente não é bom, que todo mundo que vem para cá joga menos, ou foi mal avaliado. É simples. Quando tu tem um que não dá certo, tu joga a culpa nesse um. Quando tu tem 15 que não dão certo, tu joga a culpa em outra situação. Isso é uma lógica. Ou estão avaliando mal, ou o ambiente é terrível, que não deixa ninguém evoluir. Essa é a discussão. E isso passa obrigatoriamente pelo executivo do futebol, pelos homens do futebol. O fato é que essa gestão, ela teve o maior investimento da história do Grêmio. E o percentual de erro foi o maior da história do Grêmio também. Ninguém errou tanto como essa gestão. Nem nos piores momentos. E a gente tem que cobrar. E o torcedor está cobrando, sim, Luiz Wagner Vivian. Ontem, um alento no jogo entre os amigos do Marcelo Marques, que é o candidato à presidência e deve ser o presidente do Grêmio, e o Gaúcho da Geral, o Marcelo ele concedeu uma breve entrevista e falou sim que está disposto a ajudar nesse momento. E aí o torcedor já pira, porque diz assim, pô, ele vai ajudar e aí a gente vai conseguir sair disso. Sim, mas quem vai contratar? E o diagnóstico para os jogadores darem tão errado aqui. Nós precisamos disso. Porque senão o Marcelo pode fazer toda e qualquer ajuda e ainda é capaz de respingar nele os fracassos do Grêmio, que ele não merece. Porque ele está se disponibilizando a ajudar. Se a gente fizer brevemente uma análise de mercado, não precisa ir muito longe. A gente faz rapidamente. Jogadores à disposição, jogadores que poderiam sair dos seus clubes, jogadores de ponta no mercado, jogadores tanto brasileiros como argentinos, mas de ponta. Tu precisa de investimento. Mas quando eles passam lá 28, 29 anos, esse investimento já não é tão alto.
E esse modelo ainda joga no Brasil. Tu já não pode mais o de 35, mas o de 28, de 29, de 30, de 31, tu ainda consegue adaptar um, talvez outro, para fazer esse movimento. E é isso que eu acho que vai acontecer. Buscar jogadores cascudos como Balbuena, mas com algum investimento. Assim que eu tiver alguma ideia de nome, eu quero ver se hoje à noite, já na live, a gente já vai poder falar em alguns nomes, porque eu vou passar o dia trabalhando nisso, então eu acredito que a gente já vai ter algumas situações. Eu vejo um Grêmio com mais possibilidades, mas me assusta não ter o diagnóstico. Quem é que vai nos dizer, por exemplo, quem são os jogadores escolhidos? É o Vivian? Mas o Vivian não errou tanto, ou não foi o Vivian, foi o ambiente. Alguém precisa explicar, porque senão todo mundo que cair aí vai fracassar. Todo mundo. O ambiente é um ambiente que piora os jogadores. E nós precisamos saber por quê. Nós precisamos mexer nisso. Eu tenho certeza, por exemplo, que na nova gestão, tu já vai ter uma limpa gigante. A limpa até já começou nesse ano, mas vai aumentar. Vai aumentar. Porque, de fato, os jogadores estão fracassando dentro do nosso ambiente. E nós temos que saber por quê. Nem todos os jogadores são tão ruins como parecem ser. Nem todos. Gente, por fim, vamos ao jogo. Porque o Mano Menezes ontem falou, será preciso atacar. Atacar. O time do Grêmio produz muito pouco ofensivamente, tem dificuldades defensivas e produz pouco ofensivamente. Imagine o caos. Os torcedores vão abraçar a história. A gente tem feito a campanha aqui dos sócios. O torcedor vai abraçar. Vai abraçar. E nós já temos hoje mais de 14 mil ingressos vendidos. Nós teremos mais de 45 mil torcedores na arena, a Arena do Grêmio, no dia do reencontro ou do encontro da arena sendo totalmente do Grêmio, uma doação do mesmo Marcelo Marques, que está se disponibilizando junto com o Celso Rigo agora para fazer alguns movimentos neste momento. Neste momento, essa doação dele, ela vai gerar, sim, no torcedor um presente, um abraço, e é preciso que a gente valorize esse processo. Valorize esse processo, entenda esse processo, leia esse processo, e a partir daí, apoie o time. Mano acredita nessa mística e vai botar um time mais ofensivo. Quem são? Riquelme, obrigatoriamente, do meio para dentro, ou jogando por dentro mesmo, vai estar no jogo, vai estar jogando, e Alisson e Bright White, Kiko Oliveira, e volantes que saibam jogar um pouco mais, porque nós precisamos disso, né? Nós não temos esses volantes hoje no grupo, esses volantes que organizam o jogo, né? Nós não temos. Nós estamos, uma vez não joga o Vijaçante, fracassa, outra vez não joga o outro, fracassa, todo mundo fracassa. Esses dois volantes aí, me parece que deviam ser as grandes obrigações de contratação do Grêmio. 2 volantes de muito boa qualidade, para todo mundo em volta deles poder jogar. Parece que pode ser isso, mas não é isso que a gente está ouvindo em matéria de contratação. A gente está ouvindo meia, um volante, um zagueiro, pode ser o Balbuena, como eu disse, e também um atacante para contribuir com gols lá junto a Bright White. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.